A nova lei estabelece pena máxima de 5 anos de reclusão e multa, que varia de acordo com o dano causado. A precificação é você tentar quantificar uma externalidade assombrosa. A gente quer ver um exemplo? Um dos terrenos que seriam usados para construir um dos estádios da Copa do Mundo no Brasil está interditado porque está contaminado por resíduos, né? E aí, a pessoa que provocou isso não está pagando pelo custo que nós, contribuintes, iremos pagar para descontaminar o terreno e poder liberar a construção. Então, esse é um exemplo de a necessidade de a gente começar a internalizar. Se já estivesse em vigor há mais tempo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos poderia evitar a contaminação deste terreno em Pirituba, na zona norte de São Paulo, que chegou a ser cogitado como provável endereço de um novo estádio de futebol para a Copa de 2014. Metais pesados e solventes despejados por indústrias que ocupavam a área contaminaram o solo, o subsolo e o lençol freático. Qual é a situação hoje no Brasil quando o assunto é reciclagem? É uma situação bastante precária, inclusive não existem números disponíveis, confiáveis, de quanto é reciclado. Nós temos aí números de grandes cidades, como São Paulo, algo em torno de 3%, 4%, Rio de Janeiro, 1%, então é um índice bastante baixo. E nós precisaremos incrementá-lo para que possamos atender a política, uma vez que o resíduo não vai mais poder ir para o aterro. Ele vai ter que ser processado antes da sua destinação final. Nós temos, infelizmente, no Brasil, só cerca de 8% dos municípios investindo em programas organizados de coleta seletiva. É pouco. É pouco. É claro que existem projetos que independem do esforço municipal, mas aí nós não conseguimos atingir patamares altos em termos de quantidade coletada e reciclada. É necessário que haja a participação da prefeitura. A nova lei incentiva as cooperativas de catadores e o fim da informalidade no setor. Quantas pessoas vivem da reciclagem, dependem do mercado de recicláveis no Brasil? Bom, hoje na indústria de reciclagem, diretamente, nós temos cerca de 60 mil pessoas trabalhando. Mas há uma geração de grande quantidade de mão de obra indireta, de oportunidades de trabalho e empreendedorismo de forma indireta. E aí nós podemos citar claramente a figura do catador. Então hoje nós temos no Brasil cerca de 1 milhão de catadores que vivem de coletar material reciclável. E a política nacional ela traz uma oportunidade de organizar o trabalho desses catadores, porque de forma organizada hoje nós temos cerca de 40 mil só desse 1 milhão de catadores trabalhando em cooperativas. Quanto mais material se retirar do lixo para reciclagem, mais espaço vai sobrar nos aterros sanitários. Os aterros terão mais espaço ao longo dos anos para receber os resíduos e realmente nós teremos resolvido hoje um problema que afeta as grandes cidades, que é o esgotamento de áreas para receber esse tipo de empreendimento, esse tipo de obra. Nós já temos aí as cidades sem área disponível para a construção de novos aterros, muitos dos aterros atuais estão em fim de vida útil e estão indo cada vez mais longe. Para dar um exemplo, o aterro sanitário que atende o município de São Paulo está a cerca de 30 quilômetros da cidade. O aterro que vai atender o município do Rio de Janeiro vai ficar a 80 quilômetros da cidade. Então eles estão indo cada vez mais longe e o custo aumenta. O custo certamente aumenta, porque o transporte também encarece esse custo. E a dúvida que fica é o seguinte: esgotadas essas áreas que hoje estão, para quantos quilômetros nós vamos levar esse resíduo? Com o incremento da coleta seletiva da reciclagem, a ideia é você diminuir a pressão, então, sobre esses aterros, de maneira que, num primeiro momento, a gente tenha mais matéria orgânica apenas nesses aterros, e depois, no futuro, com o incremento da compostagem, que é um outro desafio grande que nós temos no Brasil, de reciclar a matéria orgânica, a ideia é que os aterros recebam apenas o rejeito. Rejeito do quê? Aquilo que não pode ser nem reciclado ou não pode ser recuperado de forma energética, através da incineração, ou mesmo a cinza da incineração. Vai acabar aquela história do cidadão separar o lixo em casa, levar para a rua e o caminhão do lixo misturar o que é reciclável com o que não é reciclável?
Esse é um gargalo que nós temos, né, que é a parte operacional do sistema de coleta seletiva. A gente espera que isso ocorra, mas de um outro lado a gente tem também aí um trabalho de médio e longo prazo, que é a educação da população. Porque um dos principais gargalos hoje da coleta seletiva no Brasil é a baixa participação ainda da população, né? É verdade que em muitas situações a população quer participar e não sabe como, ou então participa e tem alguma frustração por a prefeitura não ajuda. Exatamente. Então este é um problema que a gente imagina que o gargalo operacional então vai ser vencido a partir dos novos investimentos na organização do sistema, mas há um tempo aí que nós precisamos para que o consumidor dê uma resposta, né, o cidadão dê uma resposta, porque isso passa pela base de tudo, que é a educação. Existem no mundo mais de 700 termoelétricas que queimam lixo para produzir energia. O custo é alto, mas para cidades onde não há mais espaço para depósitos de lixo, pode ser uma solução. No Brasil só existe uma usina funcionando em caráter experimental no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. Nós já mostramos no Cidades e Soluções como funciona a usina verde. Na ponta da esteira, o lixo que já passou pela triagem é lançado dentro do forno. E cada etapa desse processo é acompanhado online aqui da sala de controle. Tem até uma câmera acompanhando em tempo real tudo o que acontece no lugar onde esse lixo é queimado para se transformar em energia.